O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o prefeito de Coronel Fabriciano pelo PSDB, Marcos Vinícius da Silva. O doutor Marcos Vinícius, bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Aos ouvintes aí da Rádio Super, é um prazer novamente estar retornando aqui na rádio. Prefeito, o senhor também é vice-presidente da Associação Mineira de Municípios e daqui a pouquinho o senhor, em nome da associação, vai assinar um acordo para quitar parte da dívida do Estado com os municípios. Que acordo é esse? Qual o valor desse acordo? Na verdade, vamos estar lá com o presidente Gilvan, né? A gente foi reconduzido ao cargo por unanimidade dos prefeitos e a gente tem um entendimento, desde que a gente, ainda no período de transição ainda do governador Zema, a gente vem construindo os municípios com o governo do Estado, um acordo, a gente entende do momento financeiro que o Estado está vivendo, mas também a gente entende que os municípios estão lá na ponta fazendo o trabalho do dia a dia. E é muito importante, e o Estado reconheceu isso, Rodrigo, e a gente está construindo aquele que é passado, que vem da época do governo anterior, a gente está fazendo uma negociação, onde que a gente vai dividir em cotas, mas o que é presente, porque ao contrário do que o governo atual falou em alguns depoimentos, no ano de 2019 os recursos não foram transferidos 100%. Nós temos aí um déficit aí, principalmente no mês de janeiro, onde que 50% das receitas, tanto de IPVA como de ICMS e Fundeb, não foram repassados para os municípios. Então, para a gente começar o acordo que vem construído, já tivemos várias reuniões, a gente pediu a mediação do Tribunal de Justiça, é justamente que esse passivo de janeiro, que a gente já receberia no ano de 2019. Também temos a questão do transporte escolar, que é muito preocupante para alguns municípios, que eles têm uma grande malha aí de transporte escolar e eles não podem ficar também nem um dia com transporte escolar atrasado. Eu acho que o governador, e é claro, o famoso decreto, né? Revogar o famoso decreto onde que o governo do estado se apodera das receitas, ele conta e depois ele passa o que quer para os municípios. Isso não pode ser assim. Então, o ICMS 50% é de direito dos municípios e o IPVA também é de direito dos municípios, né? Então, é isso que a gente está batalhando aí e com certeza, tanto é que o governador vai estar presente, ele está viajando para os Estados Unidos, mas ele fez questão de, antes de viajar, estar nesse acordo para selar e acabar com esse problema, para a nossa vida continuar. O Estado tem que voltar a andar. Nós estamos já no mês de abril e o Estado não anda. Então, nós estamos aqui, os municípios são parceiros do governo do Estado, indiferente de bandeiras partidárias, Thalita. Indiferente de bandeiras partidárias. A eleição acabou. O que está em jogo aqui é a vida do cidadão lá na ponta. E até nesse sentido eu pergunto para o senhor, prefeito, como é que foi esse diálogo com o governo e como é que está esse diálogo atualmente com o governo? Porque nós recebemos aqui, desde o início do ano, muitos prefeitos, muitos deputados que reclamam sempre da dificuldade de diálogo com o governo Zema e com a figura do governador em específico. O próprio presidente da AMM já veio aqui, já esteve com a gente, o Gilvan Lacerda, reclamou também dessa dificuldade. Hoje, como é que está essa situação, prefeito? Olha, eu considero o diálogo harmonioso. Coisa que nós não tínhamos no passado. O problema é que tá melhor do que na gestão Pimentel. Com certeza. O que nós não tínhamos na gestão passada, nesse momento a gente tem. E eu acho que agora é um governo novo. O próprio nome, não só do partido, é uma pessoa que está montando a sua estrutura. Agora, claro que com os municípios, a gente vem de uma crise desde de março do ano passado, há um ano. E os municípios estão ansiosos. Tem município que não conseguiu pagar a folha de outubro ainda, gente. Então, vizinhos meus lá que não conseguiram pagar 13º. Como explicar? Entendeu? E a população, ela cobra, é do prefeito. Ela não entende, vai falar de novo que é problema que o Estado não te paga.
O cidadão não quer saber disso. E aí começa um efeito cascata que piora a vida dos municípios, que é a tal da judicialização. Aí vem judicialização na saúde, vem judicialização na assistência social, vem judicialização na educação. Então cria um efeito cascata negativo para os municípios. O que já está ruim começa a ficar pior. Entra servidor público na justiça contra o prefeito, é uma complicação. Então os municípios estão ansiosos. Eu considero que realmente o governo não teria como dar essa resposta no mês de janeiro e nem fevereiro, porque até agora ele não constituiu ainda a sua base, entendeu? Ele não conseguiu constituir o seu governo. Mas agora eu falo para você, eu tive já 2 experiências com o secretariado. O que a gente nota no governo Zema é um secretariado técnico, responsável e sabe do que está falando. Isso é importante. Ele sabe do que está falando. Transparência, mostrando os números que é importante, e para que os prefeitos, a realidade é essa. Como nós vamos fazer aqui para a gente recuperar o nosso estado? O senhor prefeito vai até na contramão de muitos outros entrevistados que nós recebemos aqui no Café com Política, que defendiam que esse corpo técnico escolhido pelo governador Romeu Zema não seria o ideal, né, para assumir esses cargos de secretaria, porque, na opinião de alguns dos nossos entrevistados, teria que ser uma pessoa já da velha política, já relacionada à política. O senhor acha, então, que o técnico conta hoje muito mais com essa capacidade? Bom, eu sou suspeito para falar que eu não sou profissional da política. Minha profissão é médico, continuo exercendo minha profissão como médico. O meu governo em Coronel Fabriciano, ele é técnico, tanto é que nós atravessamos esse deserto aí, não estamos com nenhuma dificuldade, minhas contas estão todas em dia, não devo fornecedor, meus funcionários estão em dia. Claro que eu perdi um potencial de investimento, eu queria ter investido na minha cidade, mas hoje eu tenho tudo em dia, eu tenho quase 10 milhões em caixa. Entende? Então eu acredito que nesse momento tem que ser técnico, e outra coisa, tem que valorizar quem está lá dentro. Nós temos uma capacidade técnica dentro da cidade administrativa, todos oriundos aí da João Pinheiro, que conhecem o problema, que estão lá há mais de 15, 20 anos dentro da cidade administrativa. Então, nesse momento, para recuperar o estado, eu acho que tem que ter um pouquinho menos de política, até porque quem levou nós para esse desastre foram os políticos, né? Prefeito, esse acordo que vocês assinam hoje em nome da AMM entre o governo do estado e os municípios mineiros, com a participação do judiciário também, que imagino que tenha auxiliado no intermédio aí dessa questão, isso para a cidade do senhor, por exemplo, que é Coronel Fabriciano, significa o quê em termos financeiros e significa o quê do ponto de vista de serviços públicos? Olha, Fabriciano, hoje o estado deve quase 50 milhões de reais para o nosso município. E é claro, para que se eu tenho um orçamento de 170 milhões e eu estou falando de 50 milhões, é 1/3 do meu orçamento, que era o que eu vinha economizando no ano de 2017 e 2018, que eu não consegui fazer algumas obras de infraestrutura na minha cidade, entendeu? Mas esse dinheiro, Rodrigo, é justamente dentro do acordo que a gente vai querer, vai tentar conseguir a negociação, e o governo não tem outra forma de pagar, a não ser se for parcelado. E aí é onde que entra o acordo. Nós queremos que o governador dê um título de confesso de dívida. Eu devo para o município X tantos milhões, para que esse dinheiro retorne, porque a maioria da dívida que o governo do estado tem hoje com os municípios é na área de educação e saúde. Nós usamos dinheiro do caixa próprio para investir nessas duas áreas. Se esse dinheiro retornar para essas áreas, eu não consigo retornar ele para o meu caixa próprio, por Constituição. Se o estado botou na saúde, eu tenho que gastar em saúde. Se ele botou em educação, eu tenho que botar em educação. Você não poderia gastar não com essas poderia obras de voltar, não por exemplo. O dinheiro meu não posso. Então, o acordo basicamente é esse: sensibilizar com o aval do judiciário que esse dinheiro retorne como confissão de dívida mesmo, como se fosse um precatório, e aí os municípios, com esse título de precatório, ele teria condição de ir ao mercado e contrair algum empréstimo. Poderia ser parcelado em 36, 48 vezes, mas o empréstimo viria 100% para a gente usar já de imediato. Então é nisso que está caminhando o acordo, e eu acho que é isso que o governador também sensibilizou. Inclusive podia ser empréstimo até com o BDMG, que é do próprio estado de Minas Gerais, né? Prefeito, o senhor também é vice-presidente do GECEM, né? Pela Frente Nacional de Prefeitos. O que é o GECEM? O que o GECEM busca? Qual o projeto do GECEM? Na verdade, a gente foi empossado semana passada, na segunda-feira passada, o presidente da Frente Nacional, Jonas Donizete,
me confiou pela segunda vez um cargo na Frente Nacional. O primeiro cargo que eu tive lá foi da saúde da terceira idade. Fiquei até muito triste por ser médico geriatra, não ter sido reconduzido ao meu cargo, mas ele falou: Marcos, olha, o que você tinha para terceira idade, você já concluiu para o Brasil, que é o Brasil Amigo da Pessoa Idosa, que é um programa estratégico que já vai ser divulgado em todas as cidades do Brasil. Agora eu preciso de você no G100. O que é o G100? São as cidades de acima de 80 mil habitantes, que tem baixa renda, mas alta vulnerabilidade socioeconômica. Então, o que o G100 busca? Busca procurar fazer políticas para diminuir essa desigualdade. Porque se continuar assim, e outra, para você ter um exemplo, aqui em Minas Gerais nós temos 6 cidades no G100. 6 cidades no G100. Mas em termos de população, essas 6 cidades representam 7% da população do estado de Minas Gerais, Thalita. E a renda muito abaixo do aquém das necessidades que o cidadão tem no dia a dia. Eu falo um exemplo, claro, não querendo fazer o discurso do pobre, querendo esmola, mas eu vivo uma realidade entre Fabriciano e Ipatinga, são 2 cidades vizinhas, limítrofes. Duas cidades, inclusive Ipatinga, ela é oriunda de Coronel Fabriciano. O meu orçamento executável é 170 milhões para cuidar de 110 mil habitantes, Ipatinga, 1 bilhão de reais para cuidar de 230 mil habitantes. Então é uma coisa assim muito desigual. Enquanto eu tenho R$1.200 per capita ano por habitante, Ipatinga tem quase 10 mil reais, entendeu? Mas eu não quero tirar o dinheiro de Ipatinga, não. A gente quer com o G100 é criar políticas públicas realmente para essas cidades sair desse patamar, né? De cidade pobre, teoricamente, em captação de recursos. Porque se continuar nesse ritmo, para você ter uma ideia, Rodrigo, essas cidades do G100, se elas continuar arrecadando o que elas estão arrecadando e não fizer alguma intervenção, elas vão chegar, para conseguir acompanhar as outras cidades, elas vão levar quase 120 anos. Só em 2138 eu vou conseguir ter a mesma receita per capita que a minha cidade vizinha. Então é desigual. Então, para os desiguais, tem que ter uma política diferenciada. Não queremos esmola, não queremos nada disso do governo. O que seria essa política diferenciada, prefeito? A gente ouve muito, por exemplo, aqui na região metropolitana. Aqui nós temos 3 cidades, né? Santa Luzia, Santa Luzia, Ribeirão das Neves e Ibirité. Pois é, até de Ribeirão das Neves a gente ouve muito se falar isso, porque é talvez a situação mais dramática que está aqui aos nossos olhos, em função até dos presídios que existem lá na cidade. E os prefeitos, historicamente, o prefeito Juninho Martins, que já esteve com a gente aqui, disse isso, que é preciso que haja essas políticas compensatórias às cidades que vivem essa realidade das cidades do G100. Mas que tipo de política pública, já que vocês não querem esmola, entre aspas, por exemplo, o que poderia ser feito na visão do senhor? Nós temos que identificar a vocação dos municípios. Eu, lá em Fabriciano, eu estou fazendo um fórum permanente de desenvolvimento econômico. Agora o Sebrae, ele abarcou essa ideia e estamos fazendo um projeto piloto que vai servir de referência nacional. Então, é encontrar a vocação e como tratar de forma cada cidade com a particularidade dela. E outra coisa, nós temos que aprender com São Paulo, Rodrigo. São Paulo, as cidades, para você ver no G100, é raríssima a cidade que está no G100. Por quê? Porque as políticas a nível de estado incentivou os polos tecnológicos nas cidades do G100 e hoje as cidades conseguiram vencer os desafios. Agora, as pessoas me falam: ô Marcos, mas tem alguma coisa errada. Como que Nova Serrano, ela está no G100? Sendo que ela é o nosso polo aí calçadiço. Ué, porque não adianta só vir aquela renda do calçado. Como que está sendo as políticas públicas no dia a dia? Se isso não se reverte para o cidadão, com certeza, a cidade não avança, com certeza. Né? Então, hoje o grande desafio é esse, é fazer essas políticas. Não estou sozinho, estou com o prefeito de Pernambuco, que é o Mário, que ele é de Iguaraçu,
que é um outro guerreiro também, e com certeza a gente vai trazer coisas novas aí e interessantes para sentar a nível de estado e também sentar a nível federal. Na hora, por exemplo, programas de saneamento, Thalita, nós já vivemos essa desigualdade. Tem como esses municípios fazer integralmente com recurso próprio saneamento? Não, então para o G100 tem que ter uma contrapartida maior ou inclusive integral do governo federal e do governo estadual. Por quê? Porque se nós melhorar saneamento, nós melhoramos qualidade de vida e com certeza a gente melhora também a renda do dia a dia. Então, é esses tipos de política que a gente quer criar, Rodrigo. E eu tenho certeza que a bandeira é forte, não estamos sozinhos, as 6 cidades de Minas Gerais, nós estamos aí com várias cidades aí, são 120, apesar de ser G100, até um pouquinho contraditório, mas hoje nós temos 127 cidades que estão no grupo, e são cidades de médio porte, igual eu falei, onde que concentra aí a população, quase 10% da população do Brasil. Chegamos já na reta final do nosso Café com Política, mas não sem antes trazer o nosso quadro que finaliza o café, que é a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas por parte dos nossos entrevistados. Combinado, prefeito? Com certeza. Prefeito, governo Zema é decepção? Não creio. 3 meses, gente. Pelo contrário, o governo Zema, ele está fazendo de tudo para ser um bom gestor. Ser prefeito nos dias de hoje? É vocação. É vocação e missão. Não tem outro jeito, não. Você tem que gostar do que faz, né? O senhor pensa em um segundo mandato em meio à crise? Olha, é difícil de avaliar ainda, né? Eu acho que eu tenho muitas coisas aí do primeiro mandato que ele tem que se concluir, né? Eu acho que a decisão é do grupo político e principalmente tem que partir da população. Novo pacto federativo. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. A gente vê, eu estive em Brasília já por 2 oportunidades. A visão aí também do presidente Bolsonaro, ele tem é uma pessoa que é sensível às causas municipalistas. Eu acredito que sim. Reforma da Previdência. É obrigado a fazer o mais rápido possível. Governo Bolsonaro? Começando também, gente. Tem que dar oportunidade. Não vamos massacrar o presidente, não. Prefeito de Coronel Fabriciano pelo PSDB, Marcos Vinícius da Silva, conhecido como Dr. Marcos Vinícius. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Obrigado a você, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, e aos ouvintes aí da Rádio Super. Foi um prazer.